Olá! Nessa aula sobre potenciação, nós vamos nos dedicar à resolução de exercícios, onde nós vamos fazer cálculos de potências e nós vamos aplicar as propriedades das potências também. Esses exercícios vão ser muito úteis, né? Esses exemplos vão ser úteis para nos ajudar a resolver os exercícios que nós temos para resolver. Então vamos lá? Potenciação e suas propriedades. Resolução de exercícios. Então aqui nós temos alguns exercícios para reduzir a uma única potência. Quando a gente tem uma atividade falando reduz a uma única potência, normalmente ela está querendo aplicar as propriedades. E nessa potência final, se a gente quiser resolver, a gente resolve. Caso contrário, a gente deixa em forma de uma única potência mesmo, como está sendo solicitado. Então aqui nós temos na letra A uma sentença, uma divisão, 10 elevado a x menos 2, dividido por 10 elevado a x mais 1. É uma divisão, são duas potências e a base é a mesma, a base é 10. Então nós vamos aplicar a propriedade. Qual propriedade é essa? Divisão de potências de mesma base. O que a gente faz na divisão de potências de mesma base? Conserva a base e subtrai os expoentes. Como aqui os expoentes é uma expressão algébrica, vamos tomar cuidado e sempre usar parêntese, principalmente por causa do sinal negativo aqui, que vai interferir na potência. Então, nós vamos ter aqui x menos 2 menos x mais 1. O x menos 2, como tem o sinal positivo aqui, eu só repito, menos vezes mais menos x, menos vezes mais menos 1. Então, agora nós temos essa sentença, vamos eliminar os dois que têm sinais contrários, mais x com menos x, e fica menos 2 com menos 1. Somando menos 2 com menos 1, nós vamos ter o quê? Menos 3. Então, a única potência resultado dessa divisão seria 10 elevado a menos 3. Já aqui na letra B, também nós temos uma situação de uma divisão de duas potências que têm a mesma base. O expoente é n e aqui o expoente n menos 3. Sendo uma divisão, nós vamos fazer o quê? Conservar a base e subtrair os expoentes, tomando cuidado de colocar o parêntese, né? Então, nós vamos ter n menos vezes mais menos, menos vezes menos, mais. Podemos cancelar mais n com menos n e sobra quem? O mais 3. Então, o resultado final, 3 elevado ao cubo. Na letra C, nós temos uma fração, né, fracionária, e no numerador nós temos uma divisão de duas potências de mesma base. No denominador nós temos o 2 elevado à sexta. Então nós vamos começar resolvendo, reduzindo essa divisão aqui, o numerador, a uma única potência. O que nós vamos fazer? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 4, que vai dar o quê? 5. Então ficou 2 elevado à quinta, repete o 2 elevado à sexta. E aí, o que nós temos aqui? A gente sabe que toda fração é uma divisão do numerador pelo denominador. Se isso aqui é uma divisão e os dois têm a mesma base, o que nós fazemos? Conservamos a base e vamos subtrair os expoentes. 5 menos 6, que vai dar menos 1. Então, nós vamos ter aqui como resposta 2 elevado a menos 1, uma única potência também. Aqui nós temos uma divisão no numerador de duas potências que têm a mesma base. E aqui no denominador temos o 2 elevado a n menos 1. O que nós vamos fazer aqui? Como é uma divisão, nós vamos conservar a base e vamos subtrair os expoentes. Observe que aqui o sinal negativo está só para o 2, então eu não vou usar parênteses, mas se quiser, pode usar também. Então vai ficar n mais 3 menos 2. E o 2 elevado a n mais 1 eu vou repetir. O traço da fração continua, aqui ele vai continuar. N eu vou repetir e 3 menos 2 é igual a 1. Então, eu vou ter aqui n mais 1 e aqui também sobre n mais 1. A gente já sabe que são iguais. Então, a divisão de dois números iguais vai dar 1. Mas vamos resolver e aplicar a propriedade. Então, o que nós vamos ter aqui? Conservar a base e subtrair os expoentes. O primeiro aqui eu não coloquei parênteses, porque tem um mais antes, não tem problema, mas aqui eu tenho que colocar o parênteses. Então, menos vezes mais vai dar menos, e menos vezes mais também vai dar menos. O n positivo eu posso cortar com n negativo, o 1 positivo com 1 negativo. Não sobrou nenhum termo, nenhum número aqui, então seria 0.
né? Então, 2 elevado a 0 e toda potência elevada a expoente zero é igual ao número 1, como nós vimos anteriormente. Agora vamos fazer algumas resoluções de expressões numéricas. Nós precisamos de duas situações aqui que eu gosto de estar sempre falando. Primeiro, a utilização do rascunho. Eu não gosto de fazer as operações juntas aqui. Eu faço as operações no rascunho e só trago as respostas para cá. Outra coisa, relembrar nas expressões numéricas a ordem de resolução das operações. Primeiro, potências e raízes, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Nós não podemos perder essa regra de vista, ela vai sempre ser utilizada. Okay? Então, nós vamos resolver cada uma dessas potências aqui separadamente. Olha só, menos 2 elevado a menos 4. Como que a gente resolve? Vimos que é um expoente negativo, então nós precisamos inverter a base. 2 sobre 1 fica 1 sobre 2, o sinal permanece. Fica menos 1 meio elevado à quarta potência. Negativo elevado a expoente par, fica positivo. 1 meio elevado à quarta, 1/16. O menos 2 elevado a menos 3. Então, menos 2 elevado a menos 3. Também é um expoente negativo. O que eu vou fazer? Eu vou também inverter essa base. Vai ficar 1 sobre 2, só que agora elevado ao 3 positivo. Negativo, expoente ímpar, permanece negativo. 1 ao cubo dá 1. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, menos 1/8. E agora, o menos 2 elevado a menos 2. Então, nós vamos ter menos 2 elevado a menos 2. Invertendo a base, vai ficar menos 1 meio também. O expoente é menos 2, fica mais 2. Então, nós vamos ter negativo, expoente par, fica positivo. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Agora que eu já resolvi, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esses resultados para cá. Então, 1/16 é esse resultado. Como tem um negativo aqui fora do parêntese, eu vou colocar o resultado dentro de um parêntese, menos 1/8. Também tem um negativo, mantém o sinal negativo, coloco o parêntese mais 1/4. Agora eu vou eliminar os parênteses. Repito 1/16, menos vezes menos, mais, repete 1/8, menos vezes mais, menos, eu vou repetir 1/4. Temos aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Para a gente somar frações com denominadores diferentes, a única forma é o mínimo múltiplo comum. Então, entre 16, 8 e 4. Então, o MMC entre 16, 8 e 4 vai ser o próprio 16. Vou transformar num denominador só. Então, agora o que eu vou fazer? 16 dividido por 16 dá 1, vezes 1, 1. 16 dividido por 8 dá 2, vezes 1, 2. 16 dividido por 4 dá 4, vezes 1 dá 4. 1 mais 2 dá 3, repete o 4, mais 3 menos 4, menos 1. Então, fica menos 1/16, que é o resultado final dessa expressão numérica. Na letra B, nós temos aqui produto e temos uma soma também. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro resolver essas potências de expoente negativo. Eu não posso fazer 2 vezes 10 aqui, porque tem um expoente negativo. Então, olha, o 10 elevado a menos 1, vou inverter a base, 1/10 fica positivo, e 1/10 elevado a 1 é igual a 1/10. Então, 1/10 é o resultado aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1/10, mais o 3, eu repito, 2 elevado a menos 2. Inverto também a base, fica 1 meio elevado a 2. E 1 meio elevado a 2 vai dar 1/4, que eu vou repetir aqui. Agora, então, nós vamos ter 2 inteiros vezes 1/10 mais 3 inteiros vezes 1/4. Resolvendo os dois produtos, na multiplicação de frações, multiplique em linha. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 10, 10. 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 4, 4. Então, chegamos aqui numa soma de duas frações com denominadores diferentes também. 2/10 mais 3/4. O que nós temos que fazer? MMC entre 10 e 4, que vai dar qual número? 20. Então, ele vai ser o nosso novo denominador. E o 20 dividido por 10 dá 2, vezes 2, 4. O 20 dividido por 4 dá 5, vezes 3, 15. Somando 4 mais 15, 19 20avos. 19 é um número primo, não dá para simplificar. Então, esse seria o nosso resultado final.
Aqui no exemplo C, nós temos também uma expressão fracionária, né? A gente tem que observar aqui o seguinte: embora a gente tenha a mesma base, a gente tem que tomar cuidado porque aqui não vale a propriedade das potências de mesma base, ela vale para multiplicação e para divisão, e aqui a gente tem subtração e soma. Então aqui nós temos que resolver cada uma dessas quatro potências e desenvolver a expressão. Então aqui o que nós vamos fazer? Olha, o 2 elevado a zero, aqui no nosso rascunho, é igual a 1, nós trazemos para cá. O 2 elevado ao quadrado é igual a 4, trazemos para cá também. E o 2 elevado a menos 1, que está aqui, né? Então, expoente negativo, nós invertemos a base, fica 1 meio, elevado a 1, que vai ficar 1 meio. Então, aqui ficou 1 meio também. Então, o 2 elevado a zero, 1, mais 1 meio, e aqui 1 menos 4. Resolvendo, 1 menos 4 é menos 3, e 1 mais 1 meio é uma soma de frações com denominadores diferentes. Temos que fazer o mínimo múltiplo comum, então nós vamos fazer aqui logo abaixo. Olha. O mínimo múltiplo comum é 2, então nós vamos colocá-lo aqui e dividir. 2 por 1, 2, vezes 1, 2, 2 por 2, 1, vezes 1, 1. Então ficou 2 mais 1, 3, então a gente tem a fração 3 meios. Nesse caso agora nós vamos ter menos 3 dividido por 3 meios, é uma divisão de frações. Vamos relembrar a regra da divisão de frações. O que a gente faz? A gente conserva o primeiro, que no caso é menos 3 sobre 1 aqui, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 3 meios, 2 terços. Então nós vamos ter menos 3 vezes o 2 terços. Resolvendo essa multiplicação, é multiplicação em linha, não é? Menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 3, 3. Então, nós vamos ter menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2, que é o resultado final. Se nós quiséssemos aqui, antes de multiplicar, fazer uma simplificação cruzada, poderíamos também, olha, simplifica 3 por 3, 1, 3 por 3, 1. Então, ficaria aqui menos 1 vezes 2, já ia direto para o menos 2. É uma forma de resolver também. No exemplo D, também é uma expressão que tem subtração e soma, então é resolver as potências mesmo. Nós vamos resolver o menos 5 elevado ao quadrado, que vai dar mais 25, trazemos para cá. O 4 elevado ao quadrado, que dá 16, trazemos para cá também. O 2 elevado a menos 1, nós já resolvemos anteriormente, vai ficar 1 meio elevado a 1, que é igual a 1 meio, colocamos aqui. E o 2 elevado a menos 2, inverte a base, que é 2, fica 1 meio elevado ao quadrado. E 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto. Então, vamos resolver agora. Olha, 25 menos 16 dá 9. 1 meio mais 1 quarto é uma soma de frações com denominadores diferentes. De novo, nós vamos para o nosso rascunho. Então, aqui no nosso rascunho, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 1 meio mais 1 quarto, então o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é o 4. Então, vamos ter 4 dividido por 2, 2, vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então, nós vamos ter 2 mais 1, 3, sobre 4. 3 quartos vem para cá. Então, nós temos de novo uma divisão, 9 dividido por 3 quartos. Então, o que nós vamos fazer? Repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso de 3 quartos é 4 terços. Aqui nós já vamos fazer, como eu disse no exemplo anterior, vamos fazer a simplificação antes de multiplicar. Então, vamos dividir por 3, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, 1 vezes 1, 1. E 12 sobre 1 é igual a 12. Se nós multiplicássemos sem simplificar, faríamos 9 vezes 4, 36. 1 vezes 3, 3. 36 dividido por 3, também chegaríamos ao resultado final, que é 12. Na letra E, nós temos uma expressão, queremos resolver a expressão A vezes B vezes C elevado ao quadrado. E temos potências aqui, né? Então, temos o A, que é representado pela potência de potência 10 ao quadrado elevado ao cubo, o B representado por 10 ao quadrado elevado à quarta, e o C representado por 10 ao quadrado elevado a menos 5. Para que a gente resolva, é melhor a gente desenvolver cada termo que está aqui. Então, olha só, desenvolvendo aqui no nosso rascunho, 10 elevado ao quadrado elevado ao cubo, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3,
6. Então, 10 elevado à sexta, que nós trazemos para cá. O 10 elevado ao quadrado elevado à quarta potência, 2 vezes 4, 8. Trazemos o 10 elevado à oitava para cá. E aqui o 10 ao quadrado elevado a menos 5. 2 vezes menos 5, menos 10. Também trazemos para cá. Fica dentro do parênteses, então nós só substituímos o A pelo 10 à sexta, o B pelo 10 à oitava e o C pelo 10 elevado a menos 10. Agora, dentro do parêntese, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Olha, a base 10, base 10 e base 10. O que nós podemos fazer aqui? Conservar a base e somar esses expoentes. Então, nós vamos somar o 6 com o 8 e somar com o menos 10. Quanto vai dar essa soma? Olha, 6 mais 8, 14, menos 10 é igual a 4. Mantém o parêntese. O expoente 2 permanece. Então, nós vamos ter, de novo, uma potência de potência, né? 4 vezes 2, 8. Então, nós vamos ter como resultado final 10 elevado à oitava potência. E na letra F, também temos uma sentença onde a gente quer fazer o quê? Nós vamos fazer duas operações. Foram dados os valores de A, B e C. O A é representado por 2 elevado a 0 menos 4 elevado a menos 1. O B representado por 4 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. E o C pelo 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1. O que nós queremos fazer? Nós queremos somar o valor de A com o valor de B. Se nós pegarmos essa expressão toda para substituir em A, depois pegar toda a expressão que representa o B também para substituir aqui, vai ficar uma expressão muito extensa e com risco de erro, a gente acaba se confundindo. Então, preferivelmente, o que a gente faz? A gente vai para um rascunho, aqui abaixo, e vai encontrar um valor único para A, para B e para C, desenvolvendo essa sentença. Então, vamos desenvolver aqui para o A, olha só. 2 elevado a 0 é 1, menos 4 elevado a menos 1. Inverte a base, fica 1 quarto, elevado a 1, que fica 1 quarto. Já fizemos aqui de uma forma mais direta. Então, 1 menos 1 quarto é uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, o que nós vamos fazer? O MMC. Então, 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 1 dá 1. Então, 4 menos 1, 3. Sobre 4. Então, quer dizer que nós temos um valor único para A agora, que é o 3 quartos, que a gente pode trazer para cá. Olha só, já está aqui o valor de A. Agora, vamos para o B. Olha, 4 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Todo número elevado a expoente 0 é igual a 1. Inverte a base, vai ficar 1 meio elevado a 1 positivo. E 1 meio elevado a 1 também vai dar 1 meio. Então, nós temos 1 menos 1 meio, também uma subtração de frações com denominadores diferentes. Mínimo múltiplo comum é 2. Então, 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1, 1. Então, nós vamos ter 2 menos 1, que é 1, sobre 2. Então, o valor de B final é 1 meio. Então, trazemos 1 meio para cá. Então, agora, fazer A mais B é simplesmente somar 3 quartos mais 1 meio, que é uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, a gente já reduziu bastante a nossa sentença, né? Fizemos os cálculos separados, isso diminui bastante a nossa sentença. Então, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. E 3 mais 2, 5. Então, para essa sentença, A e B, o valor de A mais B seria 5 quartos, ok? Agora, nós queremos saber o valor de A vezes C. Nós já temos o valor de A, que está aqui calculado, que é 3 quartos. Já trouxemos ele para cá. O valor de C é dado por 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1. Então, vamos calcular aqui no nosso rascunho, olha só. 2 elevado a 0 é igual a 1, mais 2 elevado a menos 1, já fizemos o cálculo aqui, ó, é 1 meio. Só mudou o sinal aqui, observa, certo? Então, o sinal aqui é negativo, aqui é positivo. Os números são os mesmos. O mesmo cálculo que nós fizemos para B é o que nós vamos fazer para C, com uma diferença. Aqui nós subtraímos, aqui nós vamos somar. 2 mais 1, 3. Então, o valor de C seria 3 meios. Então, nós vamos ter aqui, ó, C vale 3 meios, A vale 3 quartos. Então, agora nós vamos multiplicar, sempre em linha. Não dá para fazer simplificação, ó, 3 com 2, 3 com 4. A gente só multiplica cruzado. Eu não posso... a gente simplifica sempre cruzado. Eu não posso fazer uma simplificação desse 3 com esse, porque os dois são numeradores.
Eu só posso simplificar numerador com denominador na mesma fração ou em frações diferentes. Então aqui eu vou multiplicar mesmo, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8. E a gente percebe isso, que a gente não poderia simplificar, quando a gente chega num resultado que está aqui, ó, é uma fração irredutível. Aqui não pode ser simplificado. Então aqui também não poderia ser feita uma simplificação. Então nós temos para A mais B, 5 quartos, e para A vezes C, 9 oitavos. Chegamos ao final da nossa aula de resolução de exercícios, envolvendo as propriedades das potências e os cálculos com as potências. Espero que essa atividade ajude vocês a resolver os exercícios que serão propostos, Se vocês puderem ajudar os colegas, ajudem. Enviem todas as dúvidas que vocês tiverem para que eu possa ajudá-los também, Bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um forte abraço.